A questão da decisão do Estado intervir e efetuar no, no, no espaço da agricultura, ela submeteu aos interesses, submetendo assim os interesses capitalistas, deu-se por meio do estímulo dos grandes projetos agropecuários, que foram financiados a juros negativos, né? Nós vimos em questão de década de 80 e 90, foi algo muito discutido, né? E por isso que hoje se vê essa questão do agronegócio, da agroindústria e expansão, porque ela já tem esse histórico, né? Que houve uma expansão de investimentos, de financiamentos, né, que isso gerou incentivos técnicos, políticos e créditos que alteraram, né, nas relações da agricultura, da indústria, e formou-se aí um grande complexo agroindustrial, acelerando não só a indústria, né, de produtos, mas também de equipamentos, insumos para a agricultura, né, e através do processamento industrial e dos produtos que são derivados da indústria. E isso também demandou-se uma grande mão de obra de trabalho, né? Nós temos aí grandes empresas referentes, que são referências em produções agroindustriais, em matéria de frango, queijos, leites e outros derivados, né? Ovos. Então, foi uma aceleração industrial em relação a isso, também visando a exportação desses produtos, né? E profundas alterações no mercado de terras do Brasil sofreram com essa assustadora elevação dos processos, que a maioria dessas indústrias elas passaram a se apropriar, né, dessas reservas de espaços através de valores comprados por valores ilusórios, né, dos seus proprietários, e que não necessariamente elas foram citadas, que elas tinham essa finalidade, né, de ser voltada para a grande expansão de produção. O que a gente vê aí, muitos donos de terra que hoje se arrependem, né, por vender suas propriedades por um preço muito abaixo e que acabam sendo depois vistos seus territórios, suas terras, sendo construídas grandes indústrias e dentre outras coisas mais. O que nós precisamos também ter um olhar sobre os crimes ambientais que em volta dessas grandes indústrias, dessas grandes linhas de produções, elas causam ao meio ambiente, né? E é muito pensado e temos que ter um certo cuidado. Um dos resultados desses processos também tem sido a expropriação dos trabalhadores da terra, né? Redundando tanto a crescente mercantilização da força de trabalho, como na recriação contraditória das formas de trabalho não assalariadas. E com isso nós temos aí um inchaço da população das grandes centros urbanos e, em consequência, no incremento crescente de demanda de serviços sociais públicos por parte da população pauperizada, que eu citei anteriormente para vocês, que esses trabalhadores eles vão para as cidades, para os grandes centros urbanos em busca de trabalho e que acabam não conseguindo ou não se encaixando naquelas oportunidades de trabalho. Por quê? Porque muitos desses trabalhadores também, eles não têm uma qualificação profissional que vão lhes dar capacidade de ocupar aquela vaga, né? Nós sabemos que o mercado de trabalho, na atualidade, ele é muito exigente. Nós precisamos estar preparados tecnicamente, pode ser a nível fundamental, a nível médio, a nível superior, né? Mas nós precisamos estar preparados
para ocupar essa vaga, porque as oportunidades, elas vêm, elas são apresentadas, mas elas ali, em alguma particularidade, deixa de se passar a verdadeira informação sobre aquela oportunidade, e é quando esse trabalhador ele tem passa por esse processo de deslocamento de território para as grandes cidades dos territórios pequenos, né, para os grandes centros urbanos, e se depara que aquela vaga literalmente ele não está à altura, ao nível de ocupar aquela vaga, e ele acaba fazendo parte de uma população sobrante, o que vai dar aquele inchaço populacional, vai inflar aquele centro urbano, ele vai ser mais um morador de rua, né? Então nós precisamos estar orientando os nossos trabalhadores para que eles busquem as capacitações profissionais pertinentes, e também os processos sociais, eles alteram os modos de vida das classes, né? Essas classes subalternas, dos mais variados segmentos da população usuária dos serviços profissionais, né? É como eu falei para vocês, o serviço social, ele precisa estar interligado, né? Nas grandes cidades, o, o profissional, ele é muito confrontado com essas classes subalternas, confrontado de que forma? Se depara com essas classes, né, que em algumas grandes cidades elas são esquecidas, mas elas precisam, o serviço social precisa dar visibilidade a essas camadas populacionais, porque elas também são usuárias dos serviços na área da assistência social, elas precisam desse amparo social, né, dos direitos sociais. Essas mudanças também nas formas de vida desses sujeitos sociais, elas são criadas e recriadas no interior desses movimentos históricos, né? São submetidos a desenraizamentos culturais e nos modos de viver. Uma pessoa, sabemos que todo ou qualquer sujeito, quando ele passa por esse processo de mudança territorial, ele é submetido à perda de suas raízes, de suas origens, de seus valores e dos modos de viver. E por que na maioria das vezes ele sofre esse impacto em um novo território? Porque é totalmente diferenciado com o modo de vida que ele tinha nas suas origens, né? E acaba ele passando ou adentrando a um processo de vulnerabilidade. E através desse contingente, né, de força de trabalho que permanece, nós temos segmentos de trabalhadores errantes que são denominados de peões de trechos, né, que são, por exemplo, os cortadores de cana, né? São peões de trecho. Tem uma outra particularidade de um território, como por exemplo Jari, que eles são os cortadores de juquira, né? Eles também são considerados peões de trechos, né? Então, esses peões de trecho, eles vivem em trechos, esses trechos são trechos isolados, são lugares que eles não têm uma parada certa, por estarem correndo atrás, sempre passando de um lugar para outro, procurando uma possibilidade de trabalho melhor, né? Então, é algo que precisa haver um acompanhamento, né, sobre essa questão dos peões de trecho, porque são homens que não param, vão para o garimpo, vão para cortar cana, vão para cortar juquira, vão para colher algodão, vão para plantar soja. Então, esses são os considerados, o público considerado peões de trechos, né? E esses peões de trechos,
eles passam por, por situações de vulnerabilidade. É uma classe trabalhadora fortemente propícia à vulnerabilidade no campo de trabalho, né? São um dos públicos mais acessíveis por esses aliciadores. Eu até caracterizo como patrocinadores do trabalho escravo, esses mediadores, né? Então, precisamos ter esse entendimento em relação a essa questão dos hostes errantes, né? Que é algo citado aqui, que chama-se também, que eu falei que os peões de trecho também é bom trazer essa questão dessa significância do hoste errante, voltado também para os bandos de aventureiros indisciplinados, ou seja, de invasores. Esses eram peões, né, de trechos andantes de um lado para outro, que aventuravam a invadir terras, né, e se apossar de terras com a perspectiva de produzir o seu sustento, né, se estabilizar, né, ter ali um lugar fixo para morar, mas que de muitas vezes essa prática é uma prática confrontosa com os senhores, donos de terra, que têm ali seus seguranças, né? Que de muitas vezes agem de forma violência, levando à morte homens, mulheres e até crianças. E uma massa desses trabalhadores que representam um enorme crescimento da população sobrante. Por que sobrante? Porque ele é excedente das necessidades médias do capital. E as classes sociais dominadas, elas são uma espécie de classes inacabadas, né? Essas classes sociais subalternas, elas são classificadas como espécies inacabadas por conta da submissão real e formal ao capital, dado o enorme contingente de reserva e sempre intermitente, interrompida periodicamente. E há uma acentuação e conglomeração do financeiro empresarial, a ela acoplada à modernização tecnológica e organizacional dos processos de trabalhos industriais. Ou seja, voltando à questão do trabalho escravo, quando tem aquele grande produtor, ele visa, mas ele não tem de posse essa questão da tecnologia modernizada, então ele busca, né, essa mão de obra barata, né, escravizada, para atuar ali naquela determinada agricultura que ele quer, né? Ele quer ser um grande empresário, mas ele não tem aquela tecnologia, ele acaba se apoderando da força de trabalho humana de forma precarizada, né? E outro fator muito importante que precisamos discutir aqui é sobre as alterações tecnológicas e organizacionais da produção. Elas representam novas formas de demanda profissional, né? Elas dinamizam e alteram a solicitação de trabalho do assistente social nas empresas para atuar nas relações industriais, como já discutimos anteriormente, e em projetos voltados para as relações humanas no interior da indústria, algo que também eu já abordei de forma bem ampla, né? Isso visa o quê? Expandir ao mesmo tempo o setor de serviços, mesmo de forma terciária, né? Como em terceiro setor. No início da década de 90, tivemos o surgimento na sociedade brasileira com novas feições de trabalho. E aí houve uma distinta conformação das classes sociais, dispondo as formas peculiares de organização dos processos de trabalho. Isso nós podemos ver também que são muito abordados lá no nosso processo de reconceituação de trabalho. É preciso estarmos atentos com esse processo de rompimento
né, de reconceituação de trabalho,